Vamos recordar as trocas gasosas nos animais. Para isso temos que distinguir difusão direta de difusão indireta, que está associada à hematose, como vamos ver. Em relação à difusão direta, é um tipo de difusão de gases entre ar ou água e as células de uma forma direta. Não há intervenção do fluido circulante. No caso da difusão indireta, há intervenção do fluido circulante. Reparem que o oxigênio dissolvido no ar ou na água vai ser incluído, digamos assim, no sangue, vai passar para o sangue e só depois para as células. O mesmo acontecendo ao dióxido de carbono. Por isso, há intervenção do fluido circulante. Por haver intervenção do fluido circulante, que normalmente é o sangue, associamos este tipo de difusão à hematose. Ora bem, as trocas gasosas nos animais ocorrem em superfícies respiratórias. Superfícies essas que têm determinadas características para permitirem a difusão dos gases. São finas, úmidas, porque os gases se difundem em solução, têm uma grande área para permitir uma grande superfície de contacto entre o meio exterior e o sangue, por exemplo, e são muito vascularizadas, principalmente ou só aquelas em que a difusão é indireta. As superfícies respiratórias, vamos ver quais são: tegumento, traqueias, brânquias e pulmões. Vamos começar pelo tegumento. Tegumento ou pele ou superfície corporal. No caso da hidra, da planária, aqueles animais simples com cavidade gastrovascular, o que é que acontece? O tegumento é a superfície corporal e os gases, oxigênio, dióxido de carbono, difundem-se diretamente do meio para as células do animal. Reparem, não há interferência de um fluido circulante, até porque eles não têm sequer sistema de transporte. A difusão é, por isso, direta. No caso da minhoca, e aqui temos um corte de pele da minhoca, que é altamente vascularizada, temos aqui um capilar sanguíneo, o oxigênio a difundir-se para o capilar, o CO2 a ser libertado para o exterior. Por isso, há intervenção do fluido circulante. A hematose é cutânea, dá-se através da pele, e por isso a difusão é indireta. Isto acontece em anfíbios, anelídeos, como coloquei aqui. Quanto aos insetos, por exemplo, e aracnídeos, têm uma superfície respiratória que é por traqueias. Reparem aqui, há aqui um corte também do animal, da pele do animal, em que vemos aqui uma superfície, um orifício à superfície do corpo, espiráculo, que é a superfície do corpo, e depois vemos aqui um sistema de tubinhos, que são traqueias, que se dividem numas mais pequeninas, mais fininhas, que são as traquíolas, e que é através delas que se difunde para as células diretamente o oxigênio e delas é retirado o dióxido de carbono. Reparem que não há intervenção de um fluido circulante. No fundo é o ar entra por um conjunto de tubinhos, que são as traqueias, e desta forma chega às células.
Daí ser um processo por difusão direta. Já nas brânquias, no caso, por exemplo, dos peixes, crustáceos, moluscos, anfíbios nas fases larvares, a hematose é branquial porque ocorre nas brânquias. As brânquias ou guelras são evaginações do corpo do animal que podem ou não estar recobertas por um opérculo, por exemplo. O que é que acontece? Reparem que aqui há também a intervenção de um fluido circulante. Daí a difusão ser indireta. No caso dos pulmões, também é indireta. Isto acontece em todos os vertebrados terrestres. A hematose é pulmonar, os pulmões são duas estruturas, como vemos aqui, que são invaginações, ou seja, estão para o interior do organismo. Isto é até uma medida que permite que não desidratem, porque estamos a falar de animais terrestres, e por isso a difusão é indireta também. Vamos salientar aqui alguns aspectos importantes. Por exemplo, no caso das brânquias, como disse, são expansões da superfície, vaginações, podem ser externas ou internas. Há o opérculo, no caso dos peixes ósseos, e há o chamado mecanismo de contracorrente. Como na água há menos quantidade de oxigênio dissolvido, este mecanismo em que o sangue circula em sentido contrário ao do fluxo da água permite rentabilizar a oxigenação do sangue. No caso das traqueias, elas, como vimos nos insetos, são só viáveis para insetos de reduzidas dimensões, porque nos insetos voadores, em que os gastos energéticos são maiores, existem junto aos músculos sacos aéreos. Sacos aéreos que vão facilitar a ventilação e funcionam como reservas de ar e tornam o animal mais leve. Queria também salientar, como disse há bocadinho, os pulmões são superfícies respiratórias internas, invaginações. No caso dos anfíbios, a ventilação é realizada por músculos associados à cavidade bucal. Eles não possuem nem costelas nem diafragma. Os pulmões são pequenos e pouco compartimentados, por isso é que tem que haver também uma hematose cutânea, que acaba por ser complementar à pulmonar. Nas aves, os pulmões são rígidos e pequenos, não têm diafragma, e a inspiração e a expiração, como vamos ver, levam à expansão ou contração dos sacos aéreos. E já agora vamos aqui ver o que é que acontece nos mamíferos. A ventilação não é contínua, é faseada. Ora ocorre inspiração com a entrada do ar, ora a expiração com saída de ar. O fluxo de ar é bidirecional. Há aqui mistura de ar que entra e ar que sai. No caso das aves, temos aqui um esquema que nos permite, vejam aqui a boca, a traqueia, aqui os pulmões, sacos aéreos anteriores e posteriores, que têm como vantagem diminuir a densidade da ave, tornando-a mais leve, ajudam a dissipar o calor e constituem reservas de ar. As aves têm 2 ciclos respiratórios. Uma primeira inspiração, em que o ar entra para os sacos aéreos posteriores. Depois ocorre a expiração e o ar passa para os pulmões, onde ocorre a hematose. Nos sacos aéreos não ocorre hematose, só nos pulmões.
nos parabrônquios. Segue-se uma segunda inspiração, que está aqui, esta cor laranja, e o ar vai para os sacos aéreos anteriores. Só depois, numa segunda expiração, é que ele sai para o exterior. Por isso, o fluxo é contínuo e unidirecional. Nos parabrônquios, o ar também se movimenta em sentido oposto ao da circulação sanguínea e, por isso, rentabiliza a oxigenação do ar, que, no caso das aves, faz todo sentido, porque elas voam a grandes altitudes, onde o ar é rarefeito. Por isso, em relação às trocas gasosas nos animais, é isto que queria rever, e havendo depois dúvidas, contactem-me.